Olá, pessoal. Me chamo Jordana Caroline Nagel, sou doutora em Ciências Biológicas, professora na Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Cerro Largo, e na Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai das Missões, Campus Santo Ângelo, aqui no Rio Grande do Sul. Devido à minha formação e trabalhando com a biotecnologia, eu vejo que a mesma ela pode ser aplicada nas mais diversas áreas, desde a saúde, a indústria, setor farmacêutico, agricultura, além de outras finalidades. Então, quando a gente parte deste princípio, a gente começa a visualizar a biotecnologia, contendo alguns tipos de aplicações e também estratégias. Então, a minha palestra de hoje vai ser, falar um pouquinho sobre a aplicação da cultura de tecidos vegetais, desde as inovações, as perspectivas dentro da biotecnologia. Então, principalmente dentro dessa técnica, nós trabalhamos com estratégias para propagação clonal, visando principalmente fixação de ganhos genéticos, quando a gente fala mais dentro da agronomia, e também gerar variações genéticas que são requisitos importantes no melhoramento genético de plantas. Então, essas técnicas, basicamente da cultura de tecidos vegetais, ela é baseada na totipotencialidade das células, que podem se tornar ferramentas extremamente poderosas para propagação massal de genótipos superiores. Então, o que seria essa totipotencialidade que a gente encontra nos vegetais? Então, essa técnica, ela se baseia no fenômeno da totipotência, que é a capacidade de uma célula vegetal, que ela tem de possuir, de se organizar, em um novo indivíduo, mantendo a informação genética necessária, sem haver recombinação gênica. Então, ela dá origem a uma nova planta. Então, quando nós falamos da possibilidade de manipulação de sistema in vitro, em laboratório, para clonagem de genótipos superiores de espécies vegetais, ela é dependente de uma série de fatores. Então, dentre esses fatores, a gente tem a compreensão do domínio de conceitos básicos, como a morfologia, a fisiologia, a genética e também a bioquímica de plantas. Então, falar em cultura de tecidos envolve o domínio de todos os conceitos básicos destas áreas. Bom, então, dentre as técnicas utilizadas na biotecnologia vegetal, eu trouxe algumas aqui para fazer a citação, mas mais específico, hoje iremos falar sobre a cultura ou cultivo in vitro, tá? Então, dentro dessas áreas da biotecnologia, nós temos a cultura in vitro, a análise genômica e também a manipulação genética. Então, o que seria essa cultura in vitro? A cultura de tecidos vegetais, ele é um cultivo in vitro, que pode ser considerado, então, um conjunto de procedimentos de grande sucesso da biotecnologia vegetal, que permite, então, o crescimento, a multiplicação de células, dos tecidos, dos órgãos vegetais por meios nutritivos. Nesses meios nutritivos, nós vamos deixar eles sob condições controladas e também de forma asséptica. Já na genômica, então a gente vai estudar o genoma através de ferramentas de biologia celular e também molecular, além propriamente da bioinformática, a análise genômica em si só. Então, por exemplo, a geração de novos marcadores moleculares, otimização também de condições de uso de larga escala de marcadores, que são previamente existentes, estão baseados principalmente na análise com marcadores moleculares. Na engenharia genética, ou também, que a gente chama de manipulação genética, nós vamos ter a modificação genética, que são os termos mais utilizados quando a gente fala, desses processos, principalmente para o entendimento, que nada mais é a manipulação de genes, num determinado organismo, fora, do seu processo natural reprodutivo, tá? Então, a gente trabalha isso tudo dentro de laboratório. Bom,
Então, a cultura de tecidos e também de órgãos de plantas é uma das principais, né, um dos principais sistemas experimentais utilizados para estudo da morfogênese de plantas, né, por meio da investigação dessas bases estruturais, como eu falei anteriormente, como as fisiológicas, bioquímicas, moleculares, e também de outros processos que envolvem o desenvolvimento do vegetal. Então, sob esse aspecto aplicado, né, a cultura de tecidos vegetais, por meio, por exemplo, né, da micropropagação, é um componente bastante importante da propagação comercial, né, mundial de várias espécies de vegetais. Então, devido a essas inúmeras vantagens, né, como um sistema de propagação, a micropropagação ela pode ser, né, definida como a propagação em larga escala de um genótipo selecionado por técnicas de cultivo in vitro, e ela pode ser também definida como uma ciência e a arte de multiplicar as plantas in vitro, tá? Então, suas principais vantagens são a alta taxa de multiplicação, a rapidez com que esse processo ele ocorre, o controle das condições de cultivo, a propagação contínua, né, ao longo dos anos. Então, a gente consegue aí a obtenção, né, de propagos livre de doenças, pragas, baixo custo, né? Então, uma vez que a gente já tem ali uma estabilidade, né, ou até mesmo otimização de protocolos dentro do laboratório. Além disso, o espaço reduzido, né, e com controle ambiental do armazenamento, né, a longo prazo, por exemplo, de germoplasma, adaptação dessas plantas de difícil propagação por meio, então, de técnicas de convencionais de propagação, como, né, a propagação via sementes, enxertia, estaquia ou também alporquia, né, que são reproduções do tipo assexuado. Então, a gente tem essa possibilidade de manipulação da morfogênese dentro dos vegetais, ela se relaciona principalmente com a exata compreensão dos conceitos que foram enunciados anteriormente. Então, dessa forma, as células e tecidos ou órgãos com diferentes graus de determinação podem também adquirir novas competências através de ação de determinados sinais químicos. Em geral, né, esses sinais químicos são de reguladores de crescimento, que vão influenciar seletivamente a expressão de determinados genes. Então, a resposta final é a expressão morfogenética, em dois níveis básicos, que é a organogênese e a embriogênese somática. Bom, então aqui nesse slide, o que a gente pode, né, observar é uma representação esquemática, né, das possíveis rotas morfogenéticas e também sistemas de regeneração in vitro, né, que nós conseguimos visualizar. Então, quando nós, né, falamos da primeira rota, que é a organogênese, ela pode ser tanto direta quanto indireta, tá? Então, a organogênese, num conceito mais amplo, é a formação e desenvolvimento de eixos caulinares monopolares, né, que são originados, então, de gemas pré-existentes. Então, dentro desses eixos caulinares, né, que a gente fala, principalmente, nós vamos ter, né, o que a gente chama de enraizamento in vitro ou ex vitro, que é resultante, então, de plântulas completas que podem, então, ser aclimatizadas. Na organogênese direta, né, nós vamos ter principalmente as gemas ou primórdios de gemas pré-existentes, né, que elas vão ser induzidas à proliferação sem ocorrer a desdiferenciação dos tecidos, que a gente chama de explantes, tá? Por que a gente utiliza muito esse termo, né, e principalmente quando a gente lê sobre cultura de tecidos, se visualiza muito esse termo, que são os explantes, né? Então, os explantes, eles são os pequenos fragmentos de tecido vivo que são isolados de um organismo vegetal, desinfestados e cultivados asepticamente. Então, dessa forma, eles podem ficar por períodos
indefinidos dentro do meio de cultura que ele, né, precisa estar apropriado para manter, né, essas células ou tecidos ou órgãos. Na organogênese indireta, nós vamos ter um caso, né, principalmente na indução de tecidos desdiferenciados, né? Então, como acontece a promoção, né, principalmente do surgimento, como mostrado aqui, de calos, tá? Então, esses calos surgem a partir desses tecidos dos explantes. Então, novas gemas e eixos caulinares, eles se desenvolvem a partir desses calos. Então, aqui é importante ressaltar que, para que a organogênese indireta, né, ao contrário da direta, ocorre uma etapa, né, digamos assim, de desdiferenciação seguida por uma reprogramação celular, né, que é a rediferenciação. Então, para a formação de novos tecidos e órgãos, né, com finalidades da micropropagação clonal, a formação de calos ela é indesejável. E por que isso acontece, né? Uma vez que a constituição cromossômica desse material é, em geral, instável, podendo, então, originar variantes genéticos ou epigenéticos por meio de um processo chamado de variação somaclonal. Então, nesse caso, o período de crescimento desorganizado, ele deve ser o menor, né, possível, ou ainda, preferencialmente, eliminado, dentro, né, de cultivos in vitro. Além disso, a utilização, né, de alguns reguladores de crescimentos, que são suplementados ao meio de cultura, né, mas ao final vou falar um pouquinho sobre os meios de cultura, também pode promover essas variações somaclonais, tá? E acabam sendo herdadas geneticamente. Então, na modulação da organogênese, depende do tipo de concentração relativa dos reguladores de crescimento. Então, nós temos uma relação entre auxinas e citocininas, né, dentro do meio de cultura, e dessa forma, meios de cultura que contêm concentrações mais elevadas de citocininas promovem a formação de brotações aéreas e também de eixos caulinares. Quando a gente fala de meios de cultura, que também contém, né, níveis mais elevados de auxina, que são os dois hormônios que nós trabalhamos, né, mais dentro do laboratório, eles também induzem a formação de raízes e em concentrações que a gente chama de equimolares desses reguladores de crescimento, verifica-se então a formação de calos, tá? Então é esse controle dessas rotas morfogenéticas que nós temos que ter dentro do laboratório. Então, a seleção, por exemplo, de uma planta matriz e de um explante adequado, isso também vai depender muito da espécie que está sendo trabalhado, né? Em qual explante que será extraído, se é um segmento nodal, um meristema radicular, um disco foliar. Então, tudo isso depende da espécie que se está trabalhando. Então, a seleção de uma planta matriz e do explante, né, adequado, vai ser uma condição fundamental para orientar o padrão de morfogênese entre os fatores que devem ser considerados na seleção, né, os órgãos, os tecidos da planta matriz, que vai ser utilizada como fonte de explante. Além disso, a idade fisiológica, né, a época do ano em que é feita essa coleta, as condições também em que essa planta doadora se encontra. Então, de acordo com aquela teoria que eu falei para vocês no início, de totipotencialidade, qualquer célula vegetal, ela tem o potencial para originar um novo organismo. Então, dessa maneira, qualquer órgão ou tecido contendo células vivas pode ser usado como explante. Só que nós temos aqui que ter um cuidado, né? O padrão dessa determinação das células de cada tecido ou órgão são muito variáveis. Então, né, pode ser influenciado na maior ou também uma menor responsividade, por exemplo, a indução de morfogênese in vitro. Então, em geral, quanto menos diferenciado for o tecido do explante, menor será a sua determinação e maior será a sua responsividade aos estímulos in vitro. Então, eu vou falar um pouquinho mais adiante, né, com detalhes sobre a embriogênese somática, não dando uma ênfase maior agora
nesse momento. Bom, fazem, né, então, parte dessa rota morfogenética de organogênese, alguns tipos de modulações, né? Então, a primeira, né, que eu vou falar um pouquinho em citar, é sobre a cultura de ápices caulinares, né? Então, nesse tipo de rota, né, ou modulação de organogênese, nós vamos ter o envolvimento do isolamento, né, do cultivo de meristemas com os primórdios foliares que ficam subjacentes. Então, a grande vantagem de se utilizar esse tipo, né, de cultura de ápices caulinares é a presença já de um tecido meristemático não diferenciado, né, em constante divisão e também crescimento. Então, aqui a gente tem que destacar dentro, né, dessa metodologia que ela é um método altamente responsivo aos estímulos fornecidos in vitro. Então, a maior aplicação prática da cultura de ápices caulinares é a possibilidade de obtenção de plantas livres de vírus, né? Então, dentro da indústria, principalmente, né, da agricultura. A cultura de segmentos nodais também é uma técnica que consiste no cultivo de segmentos caulinares ou microestacas que carregam, então, uma gema simples ou também podem ser múltiplas. Tá? A cultura ou resgate de embriões, né, aqui a gente cita principalmente os embriões zigóticos, né, então, esses embriões zigóticos, eles são excisados, né, e cultivados para dar origem a novas plântulas. Então, a cultura de embriões, ela pode ser definida como isolamento estéril e crescimento de um embrião imaturo, ou que a gente chama também de maturo in vitro, com o objetivo de se obter uma planta viável. Tá? Então, esses embriões zigóticos, né, geralmente vêm de sementes, né, quando a gente fala de vegetais, eles são frequentemente usados, né, como explantes de cultura de tecidos, por exemplo, para iniciar uma cultura de calo, como eu citei para vocês lá, da forma, né, de rotas morfogenéticas indiretas. Então, na cultura de embriões, esses embriões eles são retirados das sementes e são individualmente isolados, né, e germinados in vitro. Então, eles se desenvolvem numa planta, né, através desse explante. A cultura de embriões isolados pode ajudar na produção rápida, né, de plântulas de sementes que apresentam, por exemplo, a dormência embrionária, tá? Então, isso é uma questão fisiológica, né, que a gente consegue através dessa cultura ou resgate de embriões. Além disso, ela também pode ser útil para resgate de embriões imaturos, então, o que evita principalmente o aborto natural, né, quando, por exemplo, originados de cruzamento de híbridos que são incompatíveis ou quando ocorrem barreiras pós-zigóticas, né, então ele tem ali várias, essa técnica, né, sendo implantada de várias formas. Na cultura de raízes, né, o próprio nome já diz, então, essas raízes ou ápices radiculares sem conexões com o eixo caulinar, então eles são cultivados, né, como a gente consegue visualizar aqui na imagem também, eles são então cultivados dando a origem a essas novas raízes. Então essas raízes isoladas, elas podem ser cultivadas in vitro para obtenção, né, de compostos de interesse, né, como os provenientes de metabolismo secundário. Então, nesse caso, raízes cultivadas in vitro também podem ser cultivadas para obtenção de gemas vegetativas que podem originar, né, a partir desses tecidos radiculares diversos. Então, lá na raiz a gente tem alguns tecidos, como, por exemplo, periciclo, filogênio, córtex, ápice radicular. A indução e proliferação de gemas adventícias, tá? Ela vai consistir também na indução e formação, tanto indireta quanto direta, de meristemas, a partir de discos foliares.
Então, esses ápices caulinares ou radiculares, eles são também, né, podendo ser utilizados os segmentos caulinares nodais, internodais, os cotilédones, hipocótilos, também algumas outras estruturas das plântulas. A gente consegue, então, a partir desses plant, né, com uma concentração de um regulador de crescimento, conseguir, então, principalmente com sucesso, a iniciação de brotações adventícias. No caso da iniciação direta, algumas células parenquimáticas epidérmicas ou também subepidérmicas, elas se tornam, né, as células meristemáticas, né, que são esses grupos celulares que a gente também chama na cultura como meristemoides, né, então elas se desenvolvem. Então, no modelo indireto, né, quando a gente fala de indução e proliferação de gemas adventícias, então, a gente vai ter uma desdiferenciação, como eu expliquei anteriormente também, das células parenquimáticas e organização dos meristemoides e as brotações adventícias. Então, isso vai surgir, né, a partir principalmente da periferia dos calos, né, quando a gente tem ali a formação através do modelo indireto, né, ou rota morfogenética indireta. Então, dentro desse modelo, né, organogenético, ele resulta principalmente nas maiores taxas de multiplicação, e isso possibilita a obtenção de um grande número, né, de regenerantes, de uso mais geral e comum em plantas, onde que a gente, né, encontra principalmente a utilização dessas técnicas, em setores como os hortícolas e também ornamentais. Mas a gente tem um outro lado, né, em contrapartida. Quando a gente utiliza dessa metodologia, ela também pode originar essa produção de variantes somaclonais, ou também que a gente chama de quimeras, por estar, né, baseado nessa formação de calos. E isso pode apresentar uma instabilidade genética, né? Então, o uso frequente desse tipo de modelo é usado em co-cultivos com uma espécie do gênero que a gente chama de agrobactério, que, né, essas agrobactérios são utilizadas dentro de técnicas de transformação genética de plantas. Então, também é uma metodologia bastante utilizada. A microenxertia, né? Então, dentro dessa técnica, nada mais é o que a gente faz dentro do laboratório. Excisar, né? Fazer uma excisão dentro do caule, né? Dessa planta. Então, a gente escolhe principalmente uma planta matriz, né? Com uma gema apical ou ápice caulinar e se enxerta, né? Propriamente dentro de plântulas que a gente chama de porta-enxerto, que foi também obtido em condições assépticas. Então, isso é tudo in vitro, tá? Então, a microenxertia, ela recebe até provavelmente esse nome micro, porque a gente faz dentro da cultura ou cultivo in vitro, mas ela segue, assim, a mesma padronização da enxertia, que também é uma forma de propagação assexuada vegetal. Então, a principal aplicação da microenxertia é para eliminação de vírus, né, em algumas culturas, de micro-organismos de natureza sistêmica que vão, né, tem uma tendência a se acumular em plantas propagadas vegetativamente. Então, quando dá impossibilidade de se usar a técnica de cultura de meristemas, por exemplo, na citricultura, essa técnica ela é bastante empregada, né, de forma bem rotineira nos laboratórios de micropropagação, porque dentro de um sistema tradicional, que é baseado na propagação de clones, a gente tem um tempo necessário para superação, né, da juvenilidade e também ela é um período mais longo. Bom, como eu falei anteriormente para vocês, dentro de algumas técnicas, né, de cultivo, de cultura de tecidos, que é uma forma mais geral também que a gente utiliza, a cultura de embriões, né? Então, na técnica de cultura de embriões, do ponto de vista prático, é uma técnica de cultura de tecidos vegetais que permite, então,
estudar as necessidades nutricionais e físicas dos embriões durante o desenvolvimento in vitro. Então, basicamente, né, superar a dormência em certos tipos de sementes. Então, é uma ferramenta primordial para melhoramento genético. Resgate dos embriões híbridos imaturos, né, de cruzamentos incompatíveis. Então, isso eu citei anteriormente. Ou, além disso, aquelas barreiras sexuais na formação de sementes, tá? Então, o sucesso do cultivo in vitro de embriões, ele vai depender de alguns fatores, como, por exemplo, genéticos, fisiológicos, né? Os fisiológicos inerentes aos embriões, tanto dos celares quanto dos zigóticos, dentro das, né, quando a gente fala de sementes, das condições térmicas, do fotoperíodo, do meio de cultivo, né? Então, tudo isso aí é responsável para a formação e o crescimento destes embriões. Então, de forma geral, esse tipo de cultivo que a gente consegue visualizar nessas imagens aqui abaixo também, ele tem sido usado para superar a dormência de sementes, né, em virtude da imaturidade do embrião ou a da presença de substâncias inibidoras do endosperma, tá? Então, a gente consegue estudar os aspectos nutricionais e fisiológicos do desenvolvimento do embrião, testar a viabilidade de sementes, a recuperação de híbridos raros, de cruzamentos incompatíveis. Então, isso são fontes de explantes com elevada totipotência. A embriogênese somática, tá, é uma das, né, mais claras demonstrações da totipotencialidade das células dos vegetais superiores. Então, aqui a gente tem uma obtenção de estruturas embrionárias bipolares em sistemas de cultivo in vitro. Então, de maneira geral, esse modelo morfogenético, ele se inicia com a seleção e ativação de células embriogênicas. Então, a gente faz uma, né, essa seleção e propriamente ativação de células embriogênicas chamadas de competentes, né? Então, aqui a gente vê o método, né, que eu citei anteriormente, o método direto. Ou também com a indução de calos. Então, aqui é o modelo indireto, ou técnica indireta, que eu citei anteriormente. Então, isso de forma que haja, né, uma progressão de forma análoga àquela que a gente observa na embriogênese zigótica, né, a partir de fecundação, da reprodução sexuada. A embriogênese somática, ou também pode ser chamada de adventícia, ela é um processo pelo quais o embrião, né, ou novos indivíduos, se originam a partir de células simples, que não são produtos da fusão de gametas e que também não apresentam conexões vasculares com os tecidos maternos. Então, aqui existem claras evidências de que a ocorrência da embriogênese somática ela é favorecida quando nós temos uma adequada manipulação de auxina, né, auxinas que a gente determina como auxinas fortes, né, no meio de cultura. Um exemplo é o 2,4-D, que é um fitorregulador com ação auxínica, que é mais utilizado para esse fim dentro de sistemas experimentais, tá? Então, existe a ocorrência de embriogênese somática natural, né? Então, não somente em laboratório que a gente consegue fazer essa indução. Então, a natural, né, a gente tem ali as células de tecidos embrionários que podem ser direcionadas para uma rota de desenvolvimento morfogenético, como no caso de espécies do gênero Citrus, onde nós temos embriões apomíticos, né, que se originam por gemação a partir de células do nucelo, lá da semente, né, que representa, então, o genoma materno. Esses embriões apomíticos, né, eles são geneticamente idênticos à planta-mãe e também permite ali a formação de populações clonais através de sementes, tá? Então, eu fazer esse comparativo ele é bastante importante, né, principalmente porque ela ocorre de forma natural e nós temos, né, essa
a utilização da embriogênese somática in vitro, né, como uma técnica importante tanto para conservação de recursos genéticos vegetais, quanto para propagação massal clonal de genótipos superiores. Então, além disso, ela é uma técnica de grande aplicabilidade para estudos básicos de fisiologia, genética e bioquímica, né, dentro do desenvolvimento embrionário. Então, esse sistema ele tem sido utilizado para a regeneração de plântulas a partir de células geneticamente modificadas. O padrão de desenvolvimento de um embrião somático, ele apresenta fase de desenvolvimento análoga ao embrião zigótico. Então, por isso que a gente até usa o termo embriogênese somática, né? Mas somático vem das células de crescimento e desenvolvimento, que não são aquelas gaméticas, né? Que são provenientes do embrião zigótico. Então, ambos apresentam a diferenciação de uma estrutura bipolar. Então, ela é constituída do ápice caulinar e do radicular, né? E eles passam, então, por estágios de desenvolvimento pró-embrionários e embrionários, né, propriamente ditos. Então, eles apresentam um sistema vascular fechado, né, sem conexão vascular com os tecidos do explante inicial. Então, essa característica, e principalmente, né, aliada a essa estrutura bipolar que eu citei anteriormente, do embrião somático, né, aqui quando a gente está falando da embriogênese somática, são as principais características que diferem essa rota, né, a morfogenética, da organogênese. Então, na embriogênese somática, a gente consegue observar dois padrões básicos de expressão, né, como eu iniciei lá dentro da minha apresentação, falando, né, dos modelos direto e indireto. O modelo direto, no qual esses embriões somáticos, eles originam-se de tecidos de plantas matrizes, sem a formação de estágios intermediários, que são os calos, né? E o segundo modelo, então, que é o indireto, nós vamos ter esses embriões somáticos se formando, né, a partir de um tecido intermediário chamado de calo, que apresenta, então, essas células em diferentes estágios de diferenciação e, consequentemente, com diferentes graus de determinação. Então, independente do padrão, né, sendo direto ou indireto, as células embriogênicas, elas apresentam, né, um conjunto de características comuns, incluindo o tamanho pequeno, né, que a gente consegue também fazer uma observação nessas imagens aqui no canto esquerdo da tela. Também, além disso, né, as células, elas têm um tamanho, né, extremamente pequeno, então o conteúdo citoplasmático celular, ele é extremamente denso, né, os núcleos, eles são grandes, com nucléolos proeminentes, os vacúolos, eles são pequenos, né, também nós temos a presença de grãos de amido. E por que isso é importante, né? Todas essas características, elas sugerem, né, uma intensa atividade metabólica, né, para iniciação principalmente do cultivo de tecidos a partir da embriogênese somática. Então, pessoal, na maioria dos modelos de embriogênese somática, as auxinas, principalmente, né, aqui no exemplo que está desta imagem, tá? Opa, aqui, o 2,4-D, tá? São consideradas as substâncias responsáveis pelo desencadeamento dos processos de desdiferenciação, né? Que são os modelos indiretos, tá? E a rediferenciação, que são os modelos diretos, tá? Então, no caso do modelo indireto, que passa pela formação de calos, tá? Nós vamos ter aqui uma necessidade, principalmente, né, que ocorra a desdiferenciação e posterior rediferenciação celular por meio de uma reprogramação genética. Então, nesse caso, nós vamos ter um estágio fisiológico do explante, e também o tipo e concentração do regulador de crescimento vegetal, sendo um dos fatores importantes, né, que vão atuar nos sinais químicos para ativação gênica diferencial. Então, de maneira geral,
o sucesso em extrair, né, a resposta nesse modelo vai depender, né, da utilização de explantes juvenis, do emprego dessas auxinas fortes, como o 2,4-D, e também, né, quando a gente fala desse tipo de auxina, né, que são as auxinas sintéticas utilizadas dentro de laboratório, ela vai atuar como uma indutora do processo, mas a sua presença ali, né, de forma contínua dentro do cultivo in vitro, depois da indução, né, ela pode vir a ocasionar algumas anormalidades ontogenéticas que a gente fala. Então, nesse modelo, em particular da embriogênese somática, em geral, a ativação ou indução ela é desencadeada pela essa auxina forte, como o 2,4-D, mas a expressão desta rota morfogenética ela somente ocorrerá em meios de cultura isentos ou ainda com baixas concentrações desse regulador de crescimento. Bom, outro tipo de técnica, né, é a cultura de calos, né? Então, os calos, como a gente pode observar nessas imagens aqui embaixo, são um grupo ou massa de células em crescimento desordenado, os quais eles podem apresentar certo grau de diferenciação. E essas marcas, né, que a gente chama de células denominadas como calos, elas são usadas para regenerar, né, propriamente, né, os calos eles são usados para regenerar essas plantas ou para produzir substâncias de interesse econômico, industrial, né? Tudo isso aqui a gente também consegue trabalhar com cultivo in vitro. Então, nós podemos aqui, nesse caso, né, ter, né, esses calos sendo formados a partir de alguma parte da planta, seja pedaços de caules, folhas, raízes, hipocótilos, epicótilos ou ainda cotilédones, né? Então, a cultura de calos é, né, um modelo alternativo para plantas que não podem ser propagadas diretamente, né, a partir de meristemas. Então, ela tem uma utilização inevitável no caso de algumas espécies economicamente importantes, como, por exemplo, em cereais, algumas leguminosas, forrageiras, espécies florestais, palmeiras tropicais também é muito aplicado. Aqui embaixo tem, inclusive, né, nós temos um cultivo de calos, né, então é um exemplo demonstrando aqui, né, a partir, então, né, do exemplo A e B das imagens. Outra técnica, né, utilizada é as suspensões celulares. Então, essa técnica ela consiste né, principalmente nos agregados celulares dispersos em meios líquidos sob agitação, e esse crescimento celular vai se basear nas mudanças das taxas de divisão em fases definidas. Então, no início, as células elas se dividem lentamente, que é o que a gente chama de fase lag, né? Depois eu mostro um exemplo, né, para vocês dentro do gráfico. E posteriormente nós vamos ter, né, ocorre ali uma fase de rápido crescimento, que é a fase exponencial e linear. E estas células, então, né, elas propriamente, né, com essas taxas menores de divisão por efeito de competição, acabam entrando numa fase que a gente chama de estacionário. Então, aqui, como eu falei para vocês, né, sobre o gráfico, né, mais especificamente, então, na etapa inicial, que é a etapa de fase lag, né, que está mais aqui no início do gráfico, ela é caracterizada pelo início da mobilização de metabólitos sem que ocorra, né, a divisão celular, e também pela síntese de proteínas e síntese de metabólitos específicos, tá? Então, aqui a atenção, ela deve ser dada, né, à densidade do inóculo, que afeta essa duração da fase lag, né, e de forma geral, né, quanto menor a densidade inicial do inóculo, maior vai ser a duração dessa fase lag. Já na fase que a gente chama de fase exponencial, ela é caracterizada por uma divisão celular bastante intensa, né? Então vai ter aqui um aumento no número de células,
as quais elas estão normalmente, né, pequenas e estruturadas em agregados. Na fase que a gente chama de linear, né, que está aqui nessa parte mais ao final do gráfico, ela tem essa fase exponencial que é seguida então por esta fase linear. Então o crescimento celular ele é ativo e vai ocorrer em altas taxas de divisão celular. Posterior a isso, nós vamos ter uma fase de desaceleração, né? Então ocorre uma redução na divisão celular, né? E a fase propriamente estacionária, onde vai ocorrer uma diminuição expressiva, né, nas taxas de divisão celular, e há também uma depleção nos nutrientes no meio de cultura. Então, eles vão sendo consumidos, né, para sustentar o grande número de células presentes. Então, nessa fase, as culturas produtoras de metabólitos secundários, elas apresentam a formação desses compostos em resposta ao estresse nutricional. Na última fase, aqui, que é a fase em declínio, as células, elas começam, né, a morrer, culminando no que a gente chama de lise celular, e começa ali, né, propriamente o subcultivo da suspensão celular. Então, se transfere essas culturas para um novo meio de cultura. Então, isso já deve ser feito na fase exponencial linear, porque a gente já tem ali, né, propriamente o declínio, nós vamos ter esse estresse nutricional, né, então as células elas acabam, né, ocasionando, né, a lise celular. Então, o subcultivo ele vem propriamente, né, ser utilizado nessa fase ali para a gente transferir essas culturas para um novo meio de cultura, e ela precisa ser feita nessa fase ali exponencial ou a fase linear, né, que estão aqui mais no início do gráfico. Então, dessa forma, né, a gente iniciando esses subcultivos na fase de crescimento exponencial ou linear, não deixando ali para o final, a gente já consegue reiniciar, né, a cultura, e esse procedimento ele pode ser mantido de forma indefinida, tá? Então aqui a suspensão, né, celular, ela pode ser iniciada pela inoculação de calos, que a gente chama de calos friáveis, ou de outros tecidos que possam, né, originar linhagens celulares organogênicas ou embriogênicas, né? E uma suspensão celular, né, de primeira passagem, ela contém uma mistura de células vivas, mortas e também de resíduos. Então, o que a gente pode fazer, né, a partir disso? Uma filtragem seletiva no processo de subcultivo, ou o que a gente chama de replicagem. Então, isso vem auxiliar principalmente na obtenção de culturas puras e também homogêneas. Então, a gente conseguir ter essa possibilidade de manipulação e do cultivo em suspensão celular em escala comercial, ela pode exigir, né, um uso de alguns equipamentos que a gente chama de bioreatores, inclusive vou falar um pouquinho mais ao final da apresentação. Esses equipamentos, eles foram desenvolvidos originalmente para cultivo de micro-organismos e outras células vivas, né, para propósitos como fermentação, para produção de produtos secundários para uso industrial, né. Então, a suspensão celular vegetal, no caso aqui, com os meios de cultura, elas são praticamente idênticos, né, a esses que são exigidos para obtenção de calos, e também para a gente coloca dentro desses meios de cultivos, né, macro, micronutrientes, a sacarose, né, como um dos produtos para absorção de carbono, né, vitaminas, e também a gente consegue um balanceamento de reguladores de crescimento. Mas aqui, né, a gente consegue também a utilização desses meios de cultivo, sendo eles, né, alguns com agentes gelificantes, principalmente para, né, solidificar esse meio. Então, de né, forma geral, né, o uso dos bioreatores ele vai se relacionar para obtenção de um grande número de células vegetais em alguns ciclos repetitivos, né? Então, nós vamos ter aí processos de divisão celular para obtenção, por exemplo, de metabólitos secundários. Para efeitos de micropropagação, né? Essas células elas são obtidas, né? São plaqueadas e manipuladas para ativação desses processos regenerativos.
nas rotas, né, de organogênese ou embriogênese somática. Além disso, essas suspensões, elas também, né, podem ser uma das melhores fontes para a obtenção de protoplastos, né, que tenha o propósito ali como para, por exemplo, fusão. Né? O protoplasto propriamente é uma célula sem parede celular, né? E elas também são utilizadas, né, dentro desses cultivos de protoplastos, né? Então a gente consegue aí fazer principalmente a fusão de células do material genético no laboratório quando a gente retira ali a parede celular que tem, né, querendo ou não, uma proteção mecânica da célula. Bom, então o protoplasto, né, é uma célula vegetal desprovida de parede celular. No geral, né, ela é obtida pela degradação enzimática da parede celular. Então, nós temos algumas enzimas, como hemicelulases, celulases, que vêm, né, a auxiliar principalmente nessa degradação enzimática. Então, durante o período em que a célula ela se encontra, né, sem a parede celular, a gente consegue introduzir DNA exógeno, né, o que vem ali a partir de técnicas como de transformação genética. Ou ainda, como eu citei anteriormente, fusionar protoplastos, né, de diferentes cultivares ou espécies. Então, isso é o que a gente chama de hibridação ou hibridização somática, né, então, de células somáticas. No geral, as técnicas de obtenção de cultivos de protoplastos, elas são mais fáceis de manipular, não requerem, né, um equipamento sofisticado. Porém, aqui, né, nós temos a metodologia, ela não pode ser generalizada, né? Nós temos cada genótipo, né, ela tem é um caso particular, então necessita aí de alguns ajustes específicos dependendo, né, o tipo de cultura ou até propriamente a espécie. Então, para que esse tipo de recurso ele seja utilizado, a gente precisa separar, né, grandes quantidades de protoplastos para que esses então eles possam regenerar aparelhos celulares, sofrer essas divisões e regenerar as plantas inteiras quando cultivadas em meio de cultura apropriado. Então, basicamente, né, o cultivo de protoplastos eles vem sendo utilizado no melhoramento de espécies de interesse agronômico, obtenção de plantas transgênicas, né? Então, a partir desses híbridos somáticos, de mutantes ou variantes somaclonais, né? Que tem alguma característica ali genética herdável, que é uma característica de interesse. Bom, como eu citei, né, para vocês anteriormente, né, sobre os bioreatores, então os bioreatores eles podem ser definidos como equipamentos específicos que visam a aceleração de crescimento e multiplicação de organismos vivos, reduzindo o custo, então, de produção, tá? Então, nós temos aí inúmeros estudos que vêm demonstrando que os bioreatores na micropropagação de plantas, né, em específico, apresentam uma grande eficiência, né, para diferentes fins. Então, quando comparados aos sistemas de imersão permanente, daqui a pouquinho eu mostro, né, os que a gente tem, tanto permanente quanto temporário, esses equipamentos eles são usados para micropropagação clonal e massal de plantas, e o principal objetivo é o uso desse meio de cultivo, né, de forma líquida, tá, sob essas condições de imersão temporária ou permanente, utilizando a cultura de células ou tecidos de planta. Então, o principal, né, propósito, ou propósito fundamental, é facilitar o trabalho rotineiro, né, melhorar também as condições de ambiente e produção de mudas em larga escala. Então, ao longo desses últimos anos, muitos modelos diferentes têm sido, né, propostos, inclusive a gente consegue até fazer, né, aqui nas imagens abaixo que estão demonstradas, com garrafas PET de 5 litros, né, então isso é bastante aplicável, a gente vê dentro das universidades, Universidade Federal, um exemplo que eu trago dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, onde é trabalhado principalmente culturas de abacaxi, entre outras, com esse método, então, de bioreatores, tá? Então, né, quando a gente fala ali principalmente de propagação,
dessas plântulas derivadas da embriogênese somática, pode ser requerido esse modelo de bioreator, né? Ao passo que essas plântulas, então, originadas via organogênese, né, o modelo mais adequado, né, que propriamente pode ser pelo outro. Bom, então, como eu falei, nós temos, né, basicamente, né, alguns modelos de bioreatores. O que a gente pode observar ao nosso lado esquerdo aqui, abaixo da tela, nós temos então o bioreator de imersão permanente, tá? Em geral, eles são bioreatores utilizados para micropropagação massal de células isoladas, tá? Seja calos ou também protoplastos. E aqui a gente tem uma observação, inclusive, que está aqui dentro da imagem, né? A gente tem uma variação de capacidade, então pode variar em torno de 1 a 5 litros, e eles também podem possuir um sistema de oxigenação ou ainda agitação mecânica, né? Então, nós temos alguns modelos que podem diferenciar nesse sentido. Então, esses modelos que têm essa agitação mecânica, né, ele, por meio de algumas pás giratórias, né, então elas ficam em baixa rotação, né, dentro desse sistema, é um sistema, digamos, vibratório, né, para produzir a turbulência necessária para a homogeneização no interior do bioreator, tá? Alguns outros modelos podem até possuir alguns tipos de sensores, né, como sensor de pH, de temperatura e também de espuma, né? Um dos modelos mais conhecidos de bioreator, né, de imersão permanente para multiplicação de suspensão celular, é o aparato de Stewart, né, que também está aqui dentro desse modelo aqui, que a gente encontra, inclusive, na Universidade Federal de Santa Catarina, tá? Dentro desse modelo, né, que basicamente ele tem ali, né, consiste em balões volumétricos com uma expansão lateral, como a gente pode observar na imagem também, os quais eles ficam, então, rotacionados de forma orbital em baixa rotação, tá? Já os bioreatores de imersão temporário, né, que estão, então, nessas duas imagens aqui, desculpa, nessas imagens aqui ao lado, centralizadas, e por último aqui, é um dos modelos, né, que a gente chama de BIT ou também o de RITA, tá? Então, dentro desses modelos, né, que eu vou citar, além desses dois que estão aqui na imagem, nós temos o modelo que a gente chama de imersão temporário, né, que tem a abreviatura de SIT, S-I-T. Então, eles envolvem basicamente a imersão, né, em meio de cultura dos tecidos vegetais, em intervalos de tempos regulares. Então, eles são frequentemente usados para melhorar as condições de crescimento in vitro. Então, assim, eles, né, como, por exemplo, oferecer a possibilidade de automação, né, de alguns estágios de cultivo. Então, ele é utilizado dentro de frascos que contêm as culturas em proliferação e eles vão recebendo esse meio líquido, né, dentro de um sistema de bombeamento temporário, tá? Então, isso aqui pode ocorrer, né, principalmente um aumento substancial nas taxas de crescimento regenerativo, né, desses explantes. Então, nós temos inúmeras vantagens, né, que são descritas no uso de imersão temporária, como, por exemplo, né, diminuição de custos de produção, uso de meios de cultura líquidos, né, renovação da atmosfera interna com eliminação, por exemplo, de gás etileno, né, aumento de transpiração, aumento de taxa fotossintética e também da respiração. Melhora aqui também a absorção de nutrientes do próprio cultivo, aumento de divisão celular, aumento de taxa de multiplicação de plantas, redução de alguns problemas que a gente encontra de forma comum dentro dos laboratórios de cultivo in vitro, como redução da hiperidricidade, né, redução também da manipulação das culturas e, como por consequência, aumento dessa sobrevivência das plantas na fase de aclimatização, quando a gente retira do cultivo in vitro e leva para o meio externo, né, para fazer uma adaptação desses vegetais.
Então, essas vantagens, né, dentro dessas técnicas, elas estão relacionadas com a eliminação ou até, né, propriamente a diminuição de agentes estressantes, como hipóxia, acúmulo de gases, né, transpiração reduzida. Então, a imersão temporária, ela é realizada com alguns bioreatores, né, equipamentos mais específicos desses cultivos, como eu citei aqui na nossa imagem, que tem o BIT e também o RITA, né. Então, aqui eles visam melhorar, né, o desenvolvimento e aumentar também a multiplicação através desse controle desse microambiente e das condições estressantes in vitro. Então, um dos objetivos desses bioreatores, além de, né, de a gente ter um controle das condições de crescimento, nós conseguimos ter o controle, né, de parâmetros químicos e físicos. Então, a gente consegue aqui obter um máximo, né, de rendimento e qualidade desses propágulos e também diminuir os custos de produção por essa possibilidade de automação. Então, ao centro aqui, né, eu trouxe esse modelo aqui, que é o BIT, né, que ele é um bioreator, então, composto por dois recipientes transparentes, e ele tem um volume variável, né, então, um para o crescimento das plantas e outro para o meio de cultura. Então, a tampa de cada recipiente contém aqui, como vocês podem observar na imagem, né, duas entradas, tá? Onde uma delas permite a passagem de uma mangueira, né, que vai conectar o interior desses dois recipientes, e a outra entrada conecta cada recipiente a um compressor de ar estéreo. Então, essa pressão de ar, né, vinda desse compressor, empurra o meio de um recipiente para o outro, né, fazendo uma embebição completamente das plantas, né? Então, elas ficam totalmente imersas dentro desse recipiente. Então, após um período programado, né, desses compressores, o fluxo de ar entra, então ele é revertido, retirando o meio de cultura dentro desses recipientes, né, que estão ali as plantas. O bioreator do tipo RITA, que está aqui, né, ao final, ele é constituído, então, por um frasco, né, único. Então, aqui não são dois, é um único frasco. Ele tem, então, digamos, né, dentro desse único frasco, dois compartimentos, tá? Um compartimento superior, né, para o crescimento das plântulas, como a gente consegue observar aqui, então, nessa imagem, tá? E o outro inferior, né, que vai estar ao meio, então, de cultura. Ele é muito semelhante, né, ao BIT, mas aqui a gente tem, né, principalmente relacionada à pressão de ar, né, também sendo aplicada por um compressor ao compartimento inferior. Então, ele empurra o meio de cultura para o compartimento superior. Né? Então, por isso que a gente tem um único frasco, né, que a gente consegue trabalhar dentro desse modelo. Então, o que, que acontece? Durante o período de imersão, né, um ar estéreo, ele é continuamente injetado, fazendo com que esse ar, né, do frasco ele seja renovado. Então, após um determinado período ali de tempo programado, o compressor de ar ele também é desligado e esse meio de cultura ele retorna para o compartimento inferior, né, por gravidade. Então, esse sistema ele tem sido mais utilizado para propagação via embriogênese somática. Então, o que, que nós podemos ter, né, relacionados com esses diferentes bioreatores que eu citei aqui, tá? O bioreator de imersão temporário, né, dentro por exemplo, de uma mesma espécie, ela pode gerar diferentes respostas morfogenéticas. Então, nós temos alguns estudos com abacaxi, né, em que a utilização do modelo BIT ele favoreceu a multiplicação das culturas, enquanto lá a inoculação no modelo RITA estimulou a diferenciação celular e conversão, por exemplo, de culturas, né, como em microbrotos. Então, a gente tem ali uma série de fatores, né, para principalmente escolher o modelo mais adequado, né, com referência ou de acordo com a espécie, tá? E além
né, propriamente da espécie utilizada, qual a rota morfogenética empregada e a finalidade da micropropagação. Então, dentro, né, principalmente quando a gente fala de cultura de tecidos, nós não podemos esquecer, né, dos meios de cultura, né, porque eles são extremamente importantes, mesmo usando bioreatores ou não, eles são utilizados, tá? Então, os meios de cultivo, eles são combinações tanto de macro quanto micronutrientes, né, como também carboidratos, vitaminas, reguladores de crescimento, tá? Eles podem ser semissólidos, né, então a gente adiciona o agar, tá? Ou algum outro agente gelificante, líquidos, né, de acordo então com o protocolo para o sistema de cultivo, tá? Os meios de cultura eles fornecem essas substâncias que são extremamente essenciais para o desenvolvimento dos tecidos e controlam, né, em grande parte, o padrão de desenvolvimento in vitro. Então, a constituição do meio ela é baseada nas exigências nutricionais de cada espécie, né, de vegetal, né, a gente está falando de cultivo in vitro vegetal, também é o objetivo do estudo, né, propriamente do cultivo. Então, isso aqui varia de acordo com a necessidade específica. Um dos, né, primeiros meios de cultura desenvolvidos em plantas foi o do White, em 1942. Esse meio, ele apresentava um baixo nível de nitrogênio e de potássio. Então, isso acabou, né, restringindo um pouco o uso. Mas o que a gente pode observar, né, que essa formulação com baixa concentração em sais, ela é bastante usada em algumas situações, tá? O meio MS, que é o Murashige Cook, né, que é um meio utilizado muito, né, hoje em dia em espécies vegetais, ele dá quase que, digamos, 100% das espécies, tá? Então, o meio MS ele foi uma das primeiras formulações melhoradas usadas em cultura de tecidos em plantas, e eles apresentam, então, altos níveis de nitrato, potássio, amônio, tá? Então, esses meios de cultura, eles são formados por esses múltiplos componentes, sejam opcionais ou ainda essenciais, tá? Então, aqui, isso, como eu disse anteriormente, depende muito, né, das variáveis de função de espécie vegetal, da origem do explante, né, que a gente retira da planta matriz, tá? Então, isso é muito essencial, né, principalmente a gente ter essa compreensão fisiológica, né, do conhecimento das relações hídricas dos vegetais, conhecimento dos sais inorgânicos, quais fontes de carbono, né, que pode ser utilizado, a mais utilizada é a sacarose, né, as vitaminas, os aminoácidos, né, então aqui nós temos um complexo, né, de várias substâncias que vão, né, estimular o crescimento desse vegetal e que são extremamente essenciais para o seu crescimento. Então, entre esses componentes adicionais, a gente pode incluir, por exemplo, ácidos orgânicos, amidas, os reguladores de crescimentos e substâncias naturais mais complexas. A gente pode utilizar até hormônios, né, de forma natural, como por exemplo a água de coco, né, que nós encontramos ali a zeatina, que é um tipo de citocinina, que também pode ser utilizado dentro do laboratório. Então, não somente reguladores sintéticos, né? Então, nós temos alguns estudos assim que buscam, né, hormônios naturais para serem utilizados em cultivos in vitro. Bom, pessoal, gostaria de agradecer, né, o convite para a realização dessa palestra e também passar aqui um pouquinho do meu conhecimento dentro da área. Então, fica meu e-mail, né, minha rede social para posterior contato e eu fico à disposição. O meu muito obrigada pela atenção.